Olá pessoal, bem-vindos à nossa disciplina de introdução à ciência, à computação para engenharias. Essa daqui é a nossa videoaula número 9. Espero que todos vocês estejam gostando de implementar em linguagem C. Ah, Espero também que vocês já estejam mais familiarizados com a linguagem, com o conceito de programação. E a gente vai dar continuidade então ao nosso conteúdo. Após a nossa última aula, que na verdade seria a prova e que daí a gente transformou ela na entrega das duas listas, né? A gente tem o próximo conteúdo, que é o conceito então de matrizes, né? Então, uma aula antes desta última aí, que foi a nossa pseudo-prova, nós vimos o conceito de vetores, né? Então, o próximo passo, né, após ter aprendido vetores, é aprender o conceito de matrizes, tá? Porque, na verdade, pessoal, o matrizes é o mesmo passo, né, é o mesmo funcionamento de vetores, só que ao invés de você trabalhar com uma única dimensão, que a gente tinha em vetores, você pode ter mais do que uma dimensão. Tá? Então você pode ter, por exemplo, duas dimensões, você pode também ter três dimensões, né? Assim. Pode também ter mais do que três dimensões, que aí já não dá para desenhar aqui, mas você pode ter N dimensões aqui que seria a ideia também de matrizes, tá? Então, quem não sabe ainda vetores, para esse vídeo agora e volta lá na nossa aula de vetores e de strings, né? Para poder entender direito esse negócio, tá? Porque se você não entender vetores, isso aqui vai ser muito mais difícil de vocês aprenderem, tá bom? Então, só o conceito, um dos conceitos mais básicos de vetores é que você vai ter uma variável que onde você vai acoplar vários valores aqui que vão estar agrupados, né? E aí você vai acessar esses valores por meio dos índices que a gente usa então aqui dentro, né, para poder referenciar aquele elemento, né. No caso de matrizes, pessoal, reparem que enquanto que aqui a gente tem 1D, né, que é uma dimensão, esse 1D aqui significa quantos pares, né, de colchetes você vai ter aqui para aquela tua variável, né. Então, no caso de matriz, se você tiver uma matriz 2D, você vai ter dois parzinhos de colchetes onde cada um vai referenciar uma dimensão, né? Então, por exemplo, 2D vai ser uma matriz assim, e aí você vai ter então um desses índices para encontrar a linha e um outro índice para encontrar a coluna, tá? E a mesma coisa também para se você tiver 3D, né? Nesse caso aqui você vai ter uma dimensão, que seria um colchete, um outro colchete seria para outra dimensão e um outro colchete para outra dimensão, tá? E aí, então, o número de dimensões determina, então, a quantidade de colchetes que você vai usar lá na tua variável, né, do tipo matriz, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver com calma aí. Bom, a gente então pode organizar os dados de tipo simples, tá? Tipo simples eu quero dizer int, char, float, tá? Então, são tipos que você armazena um único valor, né? Você pode organizar isso em tipos mais complexos, que aí a gente chama
estruturas compostas, tá? Então, por exemplo, variáveis compostas unidimensionais, que seria o vetor, então, né? É o caso, então, de você ter, por exemplo, um V de alguma coisa aqui, né? Já a matriz variáveis compostas que são multidimensionais, é onde você pode ter mais do que uma dimensão, tá bom? Então, olha só, vamos ver primeiro em duas dimensões, tá? 2D. Então, imagina que eu tenho aqui uma variável A, que a gente vai chamar ela de uma matriz, tá? Então, a matriz vai ser, matriz 2D, ela vai ser formada, então, por linhas e por colunas, tá? E para fazer referência ou selecionar um determinado elemento dessa matriz, aí a gente vai usar então dois índices. Um que vai representar a linha onde você quer ir, né? E outro para representar a coluna. Beleza? Então, olha só, imagina então que eu tenho a minha matriz A, eu quero referenciar o elemento 10, que está aqui na primeira posição, ó, que está na primeira linha da primeira coluna. Então, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Aqui está na primeira linha e aqui na primeira coluna. Tá? Se eu quero referenciar, por exemplo, o elemento número 7, que está aqui, ó, esse cara, eu vou ter, ele está na linha 1, quer dizer, essa daqui é a minha linha 0, essa daqui é a minha linha 1, essa daqui é a minha linha 2. Então eu estou na linha 1, e aí a minha coluna é, essa daqui é a 0, essa daqui é a 1, essa é a 2 e essa é a 3. Então eu estou na coluna 2. Tá? Então está aqui, ó, A de 1, linha 1, coluna 2. Então, A de 1, 2 é igual ao elemento 7. Tá bom? Bom, genericamente, um elemento dessa matriz é representado por A de índices, tá? Então, no caso IJ, eu coloquei aqui, mas não vai ser de fato IJ, né? Você pode usar qualquer nome para esses índices, tá? E aí a gente tem, então, o nome da matriz, que é a mesma coisa de vetor, né? Você vai dar um nome para aquela variável. E aí, a quantidade de pares de colchetes vai ser, então, de acordo com a dimensão que você quer trabalhar. A gente está tendo essa padronização de que o primeiro índice que está aqui é a informação da linha e o segundo é da coluna, tá? Mas para o computador isso não importa, tá? Para o computador não importa se você está endereçando linha depois coluna ou coluna depois linha, tá? Para ele não importa. O que importa é que você adote, tá, algum padrão e use esse padrão ao longo de todo o teu programa, tá? Porque se você fizer A de IJ, pode ser que isso seja diferente de A de JI, tá? Então, se você tiver, por exemplo, o A de 1, 2, isso aqui é diferente de A de 2, 1, certo? Por quê? Porque você está adotando uma padronização de que isso daqui está na segunda linha da terceira coluna. E isso daqui você está na terceira linha da segunda coluna, tá? Então você tem que adotar um padrão, tá? Ou você trabalha com linha e coluna, ou coluna, linha, e adota esse padrão aí ao longo do seu programa, beleza? Aqui na nossa disciplina a gente vai fazer dessa forma, tá? O primeiro índice é a linha, o segundo índice é a coluna, beleza? Olha aqui como é que a gente faz a declaração de uma matriz, tá? Então é a mesma coisa de vetor, só que você vai adicionar a segunda dimensão.
Então temos aqui o tipo, o identificador e aqui os seus pares de colchetes, referenciando o tamanho de cada dimensão. Nesse exemplo aqui eu tenho a declaração de uma matriz chamada de M, do tipo int, que vai ter tamanho 3 por 4. Tá? Uma matriz 3 por 4, eu vou ter isso daqui, né? Opa! Eu vou ter isso daqui, ó. 3 linhas por 4 colunas. Tudo bem? Bom, você pode, então, como eu falei, ter mais do que duas dimensões. São matrizes multidimensionais. Então, por exemplo, em 3D, tá? Seria esse caso aqui, né? Eu estou criando uma matriz chamada de MAT, que é do tipo char, e ela tem 3 dimensões. A primeira dimensão tem tamanho 3, a segunda dimensão tem tamanho 4 e a terceira dimensão tem tamanho 2. Você pode visualmente representar isso por meio de um plano, tá? Onde a primeira dimensão seria esse cara aqui, a segunda dimensão seria esse que está aqui, e a terceira dimensão seria essa que está aqui. Tá? É como se você tivesse vários planos de matrizes bidimensionais. Né? Na verdade, 2 planos de uma matriz 3 por 4. Tá? Você pode também pensar numa representação, né, visual como essa. Ó. Então, a primeira dimensão é a quantidade de linhas, a segunda dimensão é a quantidade de colunas, e cada elemento dessa matriz é um vetor de 2 posições. Tá? Então, você pode pensar que isso daqui seria um vetor de tamanho 2. Tá? Mesma coisa aqui, aqui e assim por diante. Tá bom? Então, isso daqui são formas de você visualmente, né, visualizar, né, essas matrizes multidimensionais, e você pode agregar quantas dimensões você quiser. Tá bom? Olha só um outro exemplo, ó, de uma matriz agora 4D. Ó. Essa daqui então é 4D. Tenho 4 parezinhos aqui de colchetes. Então a dimensão A seria linhas, dimensão B seria colunas, dimensão C seria profundidade, tá? E a dimensão D seria para cada elemento um vetor de 2 posições. Ó. Então essa aqui seria a dimensão D, tamanho 2. Então você vai ter aqui, né, cada posição dessa é um vetor. E aqui dentro também você vai ter mais outros vetores aqui, ó, que vão estar aqui dentro, né? Tá? Que também vão ser ali vetores. Beleza? O acesso aos elementos, pessoal, é tudo feito de uma maneira por meio de índices, tá? Então, imagina aqui, ó, eu estou criando uma matriz 3 por 4, 3 por 4. Se eu quero fazer uma atribuição na posição mat de 2, 0, eu faço, então, mat na linha 2, coluna 0, eu vou atribuir o caractere A, que está aqui. Tá? Mat de 1, 2 é na linha 1, que é essa, coluna 2, aí eu tenho essa posição, vou atribuir o B. Tá? Então é a mesma forma de vetores, a única diferença é a adição da segunda ou mais dimensões. Beleza? Aqui, para você ler do teclado, ó, com scanf, isso daqui, ó, ele vai dar um erro, por quê? Porque
quando você usa completo esses colchetes lá da tua matriz ou do teu vetor, isso aí já seria a própria variável, então vai dar um erro porque o scanf exige que você coloque o endereço. Então o correto seria você colocar o e-comercial aqui para poder armazenar no endereço de MAT11 o caractere que você vai ler do teclado. Tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo que é preencher uma matriz 4x3 com os valores desta tabela que estão aqui, sendo que os valores vão ser fornecidos pelo usuário. Tá? Então, na verdade, não vão ser esses valores, né? Vai ser tudo fornecido pelo usuário. A gente pode, então, criar um exemplo como esse. Vamos criar aqui ó, um programinha, então. Vou chamar de matriz 34.c. Então, vamos incluir aqui a biblioteca, né? stdio.h. Então, a declaração, pessoal, dessa matriz é sempre feita assim, né? Então, é uma matriz de números inteiros. Eu vou chamar, então, essa matriz aí de tab. E aí a gente vai colocar aqui as dimensões, o tamanho, né, de cada dimensão. Então, seria 4 por 3. Beleza? Bom, aí, pessoal, para a gente poder preencher os valores aqui desta matriz, a gente vai ter que usar os índices, né? Para poder acessar cada posição dessa matriz e fazer com que o usuário digite o valor e a gente consiga inserir esse valor lá naquela posição correta. Então, para isso, a gente vai precisar de duas variáveis que seriam os índices, né? E aí lá dentro, né, a gente vai usar um for, né, o laços de repetição, para poder endereçar cada posição dessa matriz. Então reparem que essa matriz ela tem esses índices, ó, 0, 1, 2 e 3 e 0, 1, 2. Sendo que a gente vai usar um índice para percorrer esses 4 valores que estão aqui e um outro índice para referenciar esses 3 valores que estão aqui. Tá? Então a gente pode usar o I para isso e o J para isso. E reparem que essa posição onde está o elemento 10 seria I igual a 0 e J igual a 0. Onde está o 8 seria I igual a 0 e J igual a 1. Aqui I igual a 0, J igual a 2, I igual a 1, J igual a 0, I igual a 1, J igual a 1, I igual a 1, J igual a 2. Tá? Mais um, ó, I igual a 2, J igual a 0, I igual a 2, J igual a 1, I igual a 2, J igual a 2. Tá? Reparem, pessoal, que para cada elemento, cada valor de I igual a 0, ó, eu estou percorrendo todos os meus valores de J, né? 0, 1 e 2. Aí depois, para o segundo valor de I, eu também percorro todos os valores de J, 0, 1 e 2, e assim por diante. Então reparem que esse tipo de endereçamento sugere então que a gente coloque um for dentro do outro, tá? Porque assim, para o I variando de 0 a 3, inclusive, né, incrementando aqui em uma unidade, e se a gente colocar um for dentro desse outro for, com J de 0 até J menor do que
3, que é a segunda dimensão, né? Aí ali dentro, o que a gente vai ter? A gente vai ter I e J percorrendo todos esses valores aqui, que vão ser cada posição da sua matriz. Beleza? Então, por isso que é interessante a gente usar laços de repetição um dentro do outro, né, para você poder acessar cada posição lá da tua matriz multidimensional. Tudo bem? Bom, então isso aí é o principal ponto que a gente precisa entender. E aí aqui dentro você pode colocar o seu scanf para poder fazer a leitura de cada valor, né, que vai ser armazenado nessa matriz tab de que posição, né? A posição I, posição J. Tudo bem? Então daí aqui, ó, você só vai colocar um e-comercial para, como eu falei, né, você acessar o endereço daquela posição. Então, você pode também colocar aqui, só para a gente não se perder, você pode colocar um printf aqui para falar para o usuário qual é a posição que você quer fazer a leitura, né? Então digite o valor da posição %d, fazer assim, ó, entre parênteses, %d, %d, 2 pontos, fechei, e aí eu vou colocar I e J, tá? Bom, aqui eu estou lendo então todos os valores, aí eu posso então criar um outro for, né, que vai imprimir essa matriz para a gente, tá? Então você vai mandar imprimir agora, também da mesma forma, colocando um laço dentro do outro. De J igual a 0, J é menor do que 3, J mais mais. E aí aqui dentro você vai mandar imprimir o valor, tá? O valor que seria então o tab de IJ. Beleza? Bom, aqui pessoal, a gente vai colocar ó, um espaço aqui para a gente percorrer todos os valores IJ, quer dizer, uma linha completa. Quando ele sair desse for, a gente vai dar um barra N, né, um pular linha, para ele imprimir a segunda linha na parte de baixo, tá? Então só vou colocar aqui um barra N então, para ele pular uma linha e não ficar tudo na mesma linha, né? Tá bom? Então é isso, né? Ó, vamos dar um return 0 aqui e vamos compilar esse negócio, né? Então compilou. Então aí, ó, tá esperando eu digitar, né? Ó, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Reparem que esses caras aqui, eles não ficaram bonitinhos, né? Um embaixo do outro. Então, para isso, eu vou deixar como exercício vocês tentarem consertar, deem uma olhada lá na aula que eu falo do printf, que a gente pode usar aqui, ó, para deixar ajustada essa posição, tá? Então, vou deixar como exercício aí para vocês tentarem fazer esse alinhamento aqui de cada coluna, beleza? Vamos continuar aqui. Bom, agora, pessoal, um exercício agora para vocês tentarem fazer, um outro, né, exercício. Supondo que eu tenho essa estrutura que está aqui,
que eu quero, né? Eu quero que vocês declarem uma variável, pode ser chamada de A, e que vai representar de maneira adequada essa estrutura, tá? Então, além disso, né, o outro exercício, eu quero que vocês determinem esses elementos que estão aqui. Qual que é o elemento que está endereçado nisso daqui? Qual que é o elemento que está endereçado aqui, aqui, nesse outro que está aqui, ó, e nesse outro que está aqui, tá? Então pausem o vídeo e tentem pensar um pouquinho aí nesse exercício. Bom, então o que a gente tem que analisar aí, né? Primeiro, qual que é a dimensão dessa matriz, tá? Quantas dimensões tem essa matriz? Então eu tenho aqui 1, 2 e 3, beleza? Então a gente pode, aqui eu tenho também inteiros armazenados aqui dentro, né? Ó, então são inteiros. Então a gente pode declarar essa matriz assim, né? Ó, então int A, e eu vou ter 3 colchetes aqui representando as 3 dimensões. Quais seriam os tamanhos de cada dimensão? Então, a primeira dimensão a gente vai usar essa dimensão aqui, que seria então 2, né? Que é 0 e 1, então é 2. A segunda dimensão seria o número de colunas, que seria esses caras aqui, então são 3. E a outra dimensão seria o que está lá dentro, né? Que é um vetor, e então eu também tenho dimensão 3. Ok? Bom, determinar os seguintes elementos. Então, vou fazer alguns aqui, daí o resto vocês pensem, tá? Então, o A de 1, 1, 2 é igual a quanto? Então, o A de 1, 1, 2, a gente vai olhar na nossa matriz. Ó, o A de 1 é essa dimensão. Aí, o segundo 1 seria essa coluna. E então eu já sei que eu estou nessa célula que está aqui, né? Nessa célula eu tenho lá o índice 2. Então lá dentro eu vou acessar o índice 2, que é esse cara aqui, que é 1. Tá? Então isso aqui é igual a 1. Beleza? Eu vou fazer o D, ó, que é esse cara aqui que é mais complicado, daí o restante vocês tentem fazer, tá? Então, o que é, pessoal, A de 1, 0, e aí aqui dentro eu vou ter A de 0, 0 e 0, tá? Então isso daqui, pessoal, eu vou ter que separar, para eu poder saber qual que é esse valor aqui global, eu preciso saber inicialmente qual que é esse valor aqui, ó. Beleza? Então esse valor que está ali dentro é a gente olhar lá o A de 0, 0, 0, que é essa linha, que é esse índice, essa coluna, que é esse índice, e esse outro índice, que é esse terceiro índice que está aqui. Então é o elemento 1, ó, está aqui. Então esse cara é igual a 1. Então agora eu vou substituir tudo que está aqui em azul por 1, tá? E aí vai me sobrar o A de 101. O A de 101 é fácil agora, né? Então, o primeiro índice é número de linha, é a linha, né? Então é essa daqui. Coluna 0.
Então eu já sei que eu estou nessa célula, e aí lá dentro eu tenho o índice 1, que é esse cara que está aqui, que é o valor menos 5. Tá? Então esse negócio inteiro aqui é menos 5. Beleza? Um outro exercício, ó, lê os valores de uma tabela de 5 por 5, armazenando os elementos em uma matriz A. Tá? Então você vai ter que ter uma matriz A. Essa matriz ela vai ter 2, 3, 4, 5 por 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E ali dentro você vai ter que verificar se essa matriz é simétrica ou não, tá? O que é uma matriz simétrica, pessoal? Matriz simétrica é quando A é igual a A transposta, tá? Então, a matriz transposta é quando você transforma linhas em colunas e colunas em linhas. E se for igual, quer dizer que é uma matriz simétrica, tá? Vocês não vão criar uma segunda matriz que seria a transposta. Vocês vão usar só uma única matriz que vai analisar, então, se ela é simétrica ou não, beleza? Então, eu vou deixar um tempinho aí também para vocês pensarem, pausem o vídeo e tentem fazer. Bom, pessoal, no caso, para a gente poder saber se uma matriz é simétrica ou não, vamos ver aqui ó, um exemplo inicialmente, tá? Imagina que eu tenho então a matriz e ela vai ser... vou fazer 4 por 4 mesmo, ó. Então o que vai acontecer, né? Imagina que essa matriz ela tenha esses elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? E eu tenho os índices, né? Então 0, 1, 2 e 3, 0, 1, 2 e 3. Imagine então que esse aqui é o seu I, que vai percorrer esses caras, e aqui é o seu J, tá? Tá aqui, né? Então o I e o J. Então, se você, isso aqui é a sua matriz, então eu vou chamar de A, né? Bom, se eu quero, por exemplo, a matriz A transposta, então, como eu tinha falado, a matriz transposta, ela é onde você vai transformar a linha em coluna e coluna em linha, né? Tá? Então, essa linha de igual a 0, 1, 2, 3, 4, vai ser a coluna 1, 2, 3 e 4. Tá? A linha 2, que é no índice I igual a 1, vai ser agora coluna 1, né? 5, 6, 7, 8 e assim por diante, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá? Também agora, reparem que se isso aqui for uma matriz separada, tá? Imagina que tem uma outra matriz, você vai ter também os mesmos índices, tá? Com aqui de 0 a 3 e aqui também de 0 a 3, né? Bom, para saber se é transposta ou não, reparem que eu posso fazer assim, né? Ó, A de I, J é igual a A de J, I. Se for, elas são transpostas. Se não for, elas não são transpostas. Então reparem que, nesse caso aqui, isso daqui não é igual, né? Tá? Por quê? Porque o A
é diferente de A transposta. Tá? Reparem que as matrizes são bem diferentes. Agora, um exemplo de uma matriz que seja transposta. Tá? Então, imagina que eu tenho 1, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 4 e 2, por exemplo. Tá? Isso daqui, se a gente fizer a transposta dessa matriz A, isso aqui vai te dar, então, vai te dar, então, 1. Então, aqui eu estou pegando ó, essa coluna e estou transformando em linhas. Ó, 1, 2 e 3. Agora eu estou pegando essa coluna, 2, 1, 4. E estou pegando essa coluna, 3, 4 e 2. Tá? Então, essa daqui, reparem que são duas matrizes exatamente iguais, né? E reparem também que, deixa eu mudar aqui, ó. Então, eu tenho o índice 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 e 0, 1, 2. Reparem que o A, por exemplo, de 2, 3, é igual ao AT, né, de 3, 2. Tá? O A de 2, 3... Ah, aqui está errado, né? Aqui não eu não posso ter 3, né? Deixa eu mudar isso aqui. Não pode ser 3. Então, imagina que eu tenho o A de 2, 1 igual ao A de 1, 2. Então, o A de 2, 1 é o elemento 4, que é esse cara que está aqui. E o A transposta de 1, 2 é esse cara que está aqui, que também é 4. Então, eles são iguais. Então, quer dizer, e se eu pegar isso aqui e falar que é o I e esse aqui é o J, esse aqui seria o J e o I, né, no caso de ser a mesma matriz, né? Se fosse a mesma matriz A, é só você inverter os índices e verificar se os valores são iguais. Beleza? Então essa que é a nossa ideia, então, de calcular, verificar, né, se uma matriz ela é simétrica, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos criar aqui um outro programa. Eu vou copiar o anterior, tá? Simétrica.c. Deixa eu abrir aqui agora. É o mesmo programa, né, do exercício anterior. Então é só para a gente poder utilizar aqui esse primeiro bloco aqui para poder armazenar os valores, né? E aí nesse outro aqui de baixo a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer a verificação. Se o tab de i, j for diferente de tab de ji, eu já sei que a matriz ela não vai ser mais simétrica, né? Porque todos os elementos eles têm que ser iguais. Então, opa, peraí. Então, se essa condição aqui ela entrar uma única vez, a gente já sabe que a matriz ela não é mais simétrica, tá? Então eu posso utilizar aqui a gente chama de flag, tá? Fazer assim, ó, é simétrica. Eu vou chamar isso daqui de 1, tá? Quer dizer, a gente vai assumir inicialmente que a matriz ela é simétrica. E se ele entrar nesse if, eu vou zerar essa flag para 0. Tá? Fazendo isso para todo mundo, né, se o if não entrar na condição do if nenhuma vez,
essa variável S-métrica permanece com o valor 1. E aí, depois que analisar todos os elementos da matriz, a gente pode simplesmente verificar, fazer a última verificação. Então, se for simétrica, quer dizer, se S-métrica for verdadeiro, que é igual a 1, né, a gente vai mandar imprimir simétrica, tá? Caso contrário, quer dizer, o else, printf, não é simétrica. Beleza? Então esse é o programa aí do exercício. Tá bom? Podem verificar aí, podem fazer o teste, tá? Ver se está funcionando certinho. Um outro programa, ó. Um outro exercício para vocês. Fazer um programa que vai preencher uma matriz A de tamanho M por N. Aqui você pode colocar um valor qualquer, tá? Para M e para N, tá? Você pode definir aí um valor para essas duas dimensões, né? Valores inteiros fornecidos pelo usuário e que vai gerar um vetor V cujo elemento I é a soma dos elementos da linha I de A. Tá? Então, na verdade, imagine então que eu tenho M igual a 3 e N igual a 2. Então, é uma matriz que vai ser 3 por 2, né? Então, 0, 1, 2 e 0 e 1. Tá bom? Bom, dada essa matriz A, o que eu quero? Eu quero que vocês criem um vetor e esse vetor então vai ter 3 posições, tá? Um vetor de 3 posições, que é o V aqui. Então você vai ter os índices 0, 1 e 2. E cada elemento I desse vetor, quer dizer, para essa posição que está aqui, isso daqui vai ser a soma dos elementos da linha I de A. Tá? Então, aqui, com I igual a 0, você vai estar aqui nessa linha 0 da matriz A. Então, você vai somar esse cara com esse cara e vai atribuir aqui. Tá? Esse segundo cara que está aqui vai ser quem? Né? Vai ser esse mais esse. Tá? E esse outro que está aqui vai ser quem? Vai ser esse mais esse. Tá bom? Bom, esse exercício aqui é bem fácil você fazer, né? Daí depois é só mandar imprimir esse vetor. Eu vou deixar como exercício aí para vocês, tá? Então, não vou fazer aqui com vocês. Um outro exercício agora, ó. Fazer um programa que vai armazenar um conjunto de nomes de pessoas, armazenando-os em uma matriz A. Então, reparem, pessoal, que eu estou querendo armazenar nomes de pessoas e armazenar isso numa matriz. Então, vocês assistiram a aula sobre strings em C, como que a gente representa uma string? Através de um vetor de char, né? Então, imagina que eu tenho um vetor str de 100 posições, do tipo char. O que vai acontecer? Você vai ter um vetor que vai de 0 até 99, tá? E lá dentro você vai armazenar os caracteres dessa string. Então, supondo que eu tenho a string
seria A, B, C, D, você vai armazenar o caractere A aqui, o caractere B aqui, o caractere C aqui, o caractere D aqui e o caractere /0 aqui, tá? Lembrem-se do /0, que ele é armazenado automaticamente lá na tua string. Tá, mas isso aqui é um vetor, tá? É um vetor. O que você pode fazer? Você pode armazenar várias strings várias strings numa única variável por meio de uma matriz de caracteres. Uma matriz de caracteres. Então, na verdade, é como se você tivesse um vetor de strings, né? Um vetor de strings. Cada string é um vetor de caracteres. Então, um vetor de strings seria uma matriz de caracteres. Tá bom? Então, imagine então aqui que eu vou criar uma matriz chamada de strs, tá? Vamos pensar em strs. Então aqui eu vou, imagina quantas que eu coloquei aqui, ó. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 6 linhas. Então aqui seria 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 6 por 8. Tá? Então esse aqui é um exemplo aqui dessa figura, tá? Então, pessoal, na verdade, você vai ter isso aqui, essa variável strs seria então um conjunto de 6 strings de tamanho máximo de 7, né? Porque o último caractere tem que ser usado para o /0, tá? Então, o tamanho máximo, né? Então, você pode armazenar, por exemplo, a string A, B, C, /0. Pode armazenar uma outra string, seria x, y, /0. Pode armazenar, por exemplo, I, C, C1, /0, tá? O que você não pode fazer é ultrapassar esse limite que está aqui, né? Então, e sendo que essa última posição aqui tem que ser tem que ter uma reserva aí, né, para armazenar o /0. Então, por isso que eu falei no máximo 7, né? Porque daí a sua string viria até aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a última seria o /0, caso você quisesse ocupar todo aquele espaço, né? Tá, então aí na verdade você vai ter então uma matriz de char. E aí essa matriz de char você pode representar isso como um conjunto, né? Um conjunto de strings. Beleza? Vamos fazer esse exercício? Bom, então, pessoal, você tem que criar essa matriz aí, né? Então, char, né? strs. Vamos pegar aí quantos nomes você quer, né? Vamos pensar vamos pensar em 6 nomes, tá? 6 nomes, onde cada tamanho dessa string, ao invés de eu colocar 8, a gente vai colocar um valor maior aí, vamos colocar 20, por exemplo, tá? E, bom, e aí a gente vai ter também, inicialmente vamos colocar um índice só, que é o i, tá? E depois, se precisar, a gente usa algum outro. Bom, aí o que eu tenho, né? Eu vou começar a ler nome por nome.
Podemos usar, por exemplo, o gets, ou pode usar o scanf, se você não tiver espaço em branco, né? Mas o fato é que você vai precisar do índice para poder saber qual que é a string aqui, ó, que você vai ler, tá? Então esse índice vai percorrer aqui essas linhas da matriz. Então eu vou colocar um i aqui, ó, de 0 até o tamanho de número de linhas, né, que seria 6, incrementando esse i. E aí aqui dentro, pessoal, como a gente vai fazer a leitura da string como um todo, tá? Então lembrem-se, né, quando a gente fez lá com vetores, que você criava lá um vetor S, por exemplo, de 100, e aí você usava, por exemplo, o scanf com %S, com um S aqui, né, para poder ler todo o conteúdo da string e armazenar lá no vetor, tá? Ou você usava o gets, passando o S ali como um parâmetro, né? Bom, aí aqui no nosso caso, pessoal, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que a gente vai agora especificar qual que é a string, né? Qual que é a posição que a gente vai armazenar a nossa string. Que é simplesmente, então, fazendo o que, né? O S daquele índice correspondente. Então, enquanto que aqui a gente estava excluindo o colchete na hora de passar a variável lá para o scanf ou para o gets, agora a gente tem duas dimensões, né? Então, por exemplo, o S1 de 6 por 20, tá? A gente vai usar o scanf, também fazendo a leitura de uma string inteira, só que aí a gente passa agora por exemplo, o primeiro índice, né? Que é qual é a linha que a gente quer armazenar, tá? E o segundo a gente não passa, por quê? Porque daí ele vai armazenar a string inteira por meio do %S. Beleza? Então vamos lá, ó. Então aqui dentro eu vou usar o gets de strs de i, tá? O gets ele já vai armazenar para a gente o /0 no final da string, tá? Então isso daí a gente não precisa se preocupar aqui agora, tá bom? Então é isso, aí é só a gente agora mandar percorrer todo mundo e imprimir, né? I menor do que 6, I mais mais. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai mandar imprimir a string, vamos colocar um /n no final, S de I, strs de I. Tá? Então a gente está usando aí uma matriz de char. Vamos compilar e rodar. Tá, ó, tá esperando. Vamos colocar aqui A, B, C, D, D, E, espaço, F, G, X, Y, Z, A, P, B, B, C, C, C. Tá, então, ó, tá imprimindo certinho aqui, ó, a minha string na tela. Ok? Bom, mais um exercício. Fazer um programa que vai preencher uma matriz, tamanho 4x4. Então eu tenho uma matriz 1, 2, 3 por 1, 2, 3 e vai imprimir a soma dos elementos abaixo da diagonal principal. Então, essa matriz ela vai ter os índices 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3, tá?
Então, o que eu quero? Eu quero que vocês preencham essa matriz com os elementos. E no final você vai imprimir a soma dos elementos que estão abaixo dessa diagonal que está aqui. Que no caso seria esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Beleza? Bom, não é simplesmente somar na mão, né? Fazer tipo o A de 1, 0, mais o A de 2, 0 e assim por diante, tá? Na verdade, imagina que você tem uma matriz, por exemplo, de 100 versus 100, tá? Então, na verdade, vocês vão ter que usar um for, alguma coisa aí para poder fazer essa soma de uma maneira mais inteligente, tá? Então, como que faria isso? Então, esse exercício aí eu também vou deixar para vocês pensarem, tá? Então, para qualquer dimensão, né, n por n, imprimir, né, calcular a soma dos elementos abaixo da diagonal principal, que é exatamente esses caras que estão aqui. Tá bom? Mais um outro exercício para vocês tentarem. Fazer um programa que vai calcular a soma de duas matrizes. Então, você vai ter lá duas matrizes com as mesmas dimensões, tá, pessoal? Então, você pode ter uma matriz que seria 1, 2, 3, 4 por 5. Uma outra matriz também 4 por 5. Tá? 4 por 5. A soma delas vai te dar também uma outra matriz 4 por 5. Tá? Então, esse elemento aqui vai ser a soma desse com esse. Esse elemento aqui vai ser a soma desse com esse. Esse elemento vai ser a soma desse com esse aqui. E assim por diante, tá? Então, ter duas matrizes, tipo A e B, gerar valores para elas e armazenar o resultado nessa matriz C, que é a soma das duas. Tudo bem? Por fim, pessoal, esse exercício aqui é o nosso querido desafio, tá? Fazer um programa que vai calcular a multiplicação agora de duas matrizes com as dimensões 3 por 4 e 4 por 2. Então, não sei se vocês lembram, né, de uma matriz, multiplicação de matrizes. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, de modo que o resultado disso vai ser uma matriz 3 por 2. Tá? Então, reparem que se eu tiver uma matriz, supondo que essa aqui é a sua matriz A, essa é a B. Eu tenho a matriz A, seria isso aqui, né? 3 por 4, tá? E a outra matriz seria 4 por 2. Tá bom? O resultado disso, né, dessas duas matrizes, tá? Então essa daqui é a 3 por 4, essa daqui é a 4 por 2. O resultado disso vai ser uma matriz 3 por 2. 3 por 2. Onde esse elemento que está aqui, ó, vai ser a soma, então, desse cara vezes esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, fazendo essa multiplicação, e depois somando tudo isso, vai te dar esse valor que está aqui, tá? Para esse cara aqui, ó, seria também esses caras, multiplicado por esses,
e somando tudo isso vai te dar esse valor, tá? Fazendo isso para todos aqui, né? Para esse cara aqui, ó, seria então esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse, né? É multiplicando e somando, né? E o resultado disso te dá esse cara que está aqui. Beleza? Fazendo isso para todo mundo, você vai ter a matriz resultante aí, que é a multiplicação. Tá bom? Então esse é o desafio para vocês tentarem fazer aí, pensar um pouquinho em como calcular isso daí. Tá bom, pessoal? Então essa daí foi a nossa aula sobre matrizes. Espero que vocês tenham gostado, né? Tentem fazer esses exercícios aí que não foi feito aqui na videoaula. E a gente se fala aí nas nossas lives, beleza? Então é isso, obrigado e até mais.